Vamos todos de pé abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 26. Vamos ler do verso 20 até o verso 30. Mateus, capítulo 26, do versículo 20 até o versículo 30 de Mateus, capítulo 26. Você achou na Bíblia? Mateus 26, do 20 em diante, até o 30, diz assim a palavra de Deus. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Obrigado, Pai, por a palavra que o Senhor deixou revelada a nós, palavra de instrução, palavra de conhecimento, palavra que muda a nossa vida. Ao nos revelar a verdade da Tua palavra, o Senhor nos liberta de erros, de enganos, e é isso que eu te peço que aconteça essa noite. Que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz e pela Tua palavra sermos alicerçados, alimentados essa noite. Por isso estamos aqui para te ouvir, não para ouvir os homens com suas filosofias e doutrinas, mas para ouvir a voz do Senhor nosso Deus, falando conosco e nos transformando a cada dia. Para isso, ó Deus, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos para transmitir a palavra com verdade e pureza, e que eu possa agora ser usado pelo Senhor, com a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, eu seja um instrumento para ministrar a Tua palavra. Essa é a oração que eu faço junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está uma narrativa do Evangelho segundo Mateus a respeito dos acontecimentos da ceia, da última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos. É uma das narrativas bíblicas, e ela está no Evangelho segundo Mateus. E a ceia é um momento muito importante do ministério de Jesus, não é? É a última reunião de Jesus com os seus discípulos. Ele sabia muito bem o que estava para acontecer, sabia qual seria o seu futuro daqui a pouco tempo, né? Sabia tudo o que estava para lhe acontecer. Então é um momento grandioso, crucial da vida de Jesus, que está para cumprir todas as Escrituras, tudo aquilo que elas diziam a seu respeito e efetivamente também concretizar o plano de salvação de Deus. A Bíblia diz para nós que Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Uma coisa que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus não foi capturado e morto. Não, ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu é que a dou em resgate por muitos. Então Jesus deu a sua vida. Tudo isso é um plano de Deus que está aqui sendo revelado. E com o único propósito de redimir os nossos pecados, de mudar a nossa vida, de nos libertar
do pecado, das trevas. Foi isso que Jesus estava fazendo nesse momento. E também nesse momento, Jesus instituiu uma nova aliança. O texto nos fala um pouquinho sobre isso. E ele estava cercado de judeus, ele era um judeu, o judeu já tinha uma aliança com Deus, uma aliança muito bem explicada na palavra de Deus, mas Jesus está propondo uma nova aliança, agora baseada no sangue que ele iria derramar dali a poucos momentos na cruz, como a Bíblia vai mostrar para nós, não é? Então Jesus está também, na hora da ceia, instituindo essa nova aliança, e aliança tem o sentido aqui de pacto, de acordo, um pacto que Deus está propondo à humanidade através do sacrifício de Jesus. Isso também é tema dessa última ceia narrada aqui no Evangelho segundo Mateus. E nessa aliança, todos os que são verdadeiramente discípulos de Jesus, cristãos, estão inseridos nessa aliança. Por isso, se há algum cristão aqui essa noite, você faz parte desta aliança, desta nova aliança, desse novo pacto, firmado por Jesus através do seu sangue. Nós vamos ver isso também aqui nesse texto, não é? E é um ato de comunhão, comum união de Jesus com os seus discípulos, com os verdadeiros cristãos, com alguns símbolos que Jesus também apresenta aqui, o pão, o cálice, os símbolos dessa aliança, desse pacto, desse acordo, dessa comunhão proposta por Jesus com os seus discípulos mais chegados. Para essa última ceia, para esse último encontro, Jesus não convidou todos os discípulos, ele tinha mais do que esses 12 que estavam aqui à mesa com ele, mas apenas os mais próximos, foram esses os convidados para estar naquele momento. Então, é um ato de comunhão e também com os símbolos que Jesus aqui enumera e que nós, como cristãos, precisamos também entender o que isto significa para a nossa vida. Por quê? Porque, rotineiramente, a igreja celebra a ceia do Senhor, como o Senhor ordenou. Hoje é um dia de celebração. Na nossa igreja convencionou-se celebrá-la na primeira quarta e no primeiro domingo do mês. Próximo domingo vamos celebrar também. Isso se repete todos os meses, há anos e anos, e em todas as igrejas, embora hajam algumas diferenças na periodicidade dessa celebração, ela acontece porque foi uma ordem de Jesus. Mas será que nós entendemos o que esse ato significa, não é? O que significa estarmos aqui depois da palavra, participarmos desses símbolos citados por Jesus? Que implicações isso traz para a nossa vida, não é? É apenas uma participação ou isso traz uma implicação? Como eu disse aqui, Jesus está propondo uma nova aliança. E ao participar, eu estou declarando que estou aceitando esta aliança, este pacto, e todos os princípios que estão envolvidos nessa aliança. Então, há uma grande responsabilidade na gente participar, no simples ato de receber os elementos da ceia e tomá-los. Isso implica dizer que você está assinando o contrato, você está se comprometendo neste ato com a aliança proposta por Jesus. Então, é importante que a gente entenda os termos desse contrato, desta aliança, não é? Para que a gente saiba muito bem o que está fazendo cada vez que nós chegamos aqui e participamos da ceia do Senhor. E esse texto e alguns outros podem nos dar uma ideia do que significa isso, né? Por que Jesus instituiu a ceia? Não foi uma igreja que inventou, não foram os homens que criaram este cerimonial, mas este específico foi criado por Jesus, foi ordenado por Jesus e foi vivenciado por Jesus, como está aqui narrado no Evangelho segundo Mateus, que nós acabamos de ler. Então, vamos entender um pouquinho mais essa noite o que significa, irmãos, para nós este ato, esta ceia
estes elementos e esta aliança. Primeira coisa que precisamos entender, queria ler com você Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Tudo que vai acontecer e tudo que decorre da ceia, decorre desta verdade. Efésios 1, 7. Diz assim: no qual temos a redenção. Veja, a Bíblia está falando, Paulo está falando de Jesus. Está dizendo que em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, Paulo diz que por Jesus e pelo sangue derramado, nós temos redenção dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados, e por sua graça, que é rica. Veja, não por algo que a gente faz para merecer, mas pelo ato gracioso de dar isso a nós, sem que haja em contraparte um merecimento da nossa parte. Então, irmãos, o que precisamos em primeiro lugar entender é o que é salvação. Veja, salvação é evitar a condenação, evitar a perdição, seria o contrário, né, da salvação. Então, ao ser salvo, você é tirado de um destino que estava certo para você. Por causa do seu pecado, a justiça de Deus teria que ser satisfeita, e por causa do pecado, a única solução seria a sua condenação. Como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Então, isto era o destino de todos nós. Mas pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez, recebemos redenção, remissão dos nossos pecados, como diz o apóstolo Paulo aqui, e tudo isso por sua graça. Não é que encontrou Ele em nós algum predicado, alguma coisa bonita que fizemos, eu vou salvar. Não. Pelo seu sangue, pelo seu ato, pela sua atitude, nós fomos salvos. Então precisamos, em primeiro lugar, entender que a ceia traz a lembrança da nossa salvação, da nossa redenção, da remissão dos nossos pecados. Jesus só morreu porque havia pecado no mundo. Por isso João Batista disse quando viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus morreu. Então, eu e você temos responsabilidade sobre essa morte, porque ela foi em nosso favor. E pelo sangue recebemos então a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então, quando tomamos a ceia, estamos comemorando este fato, não é? Comemorando a redenção do nosso pecado, comemorando que a nossa culpa foi apagada por um ato de graça da parte de Deus. Então é isto que nós comemoramos, o nosso resgate. Veja, resgate é uma palavra forte, né, irmãos? Imagina você fosse sequestrado. Deve ser uma coisa muito ruim ser sequestrado. Ficar sem condição de ir para onde você quer, ficar sob um confinamento, independente da sua vontade, aprisionado, e de repente você é resgatado daquela situação. Qual o sentimento quando você é resgatado com vida, íntegro, né, de uma situação tão ruim dessa? Assim é o termo que a Bíblia utiliza em relação a nós, mortos em pecados, afundados, aprisionados. E aí somos resgatados, é pago um resgate pela nossa vida e somos então poupados, porque esse resgate foi pago. Qual o sentimento que vai ficar no nosso coração? De alegria, não é? Liberdade, enfim, liberdade. Enfim, o meu resgate foi pago e agora, alegria. Então, um dos elementos da ceia, um dos símbolos da ceia é o pagamento desse resgate, que deve trazer para mim alegria e que deve ser, então, o motivo da nossa celebração. Veja, isso se reporta também a Israel em relação ao Egito. Há um grande paralelo entre a ceia do Senhor e a Páscoa.
Inclusive, ela foi celebrada na mesma época da Páscoa dos judeus, em que os judeus se reuniam e ainda hoje se reúnem para celebrar a Páscoa. E o que é a Páscoa para o judeu? A libertação da escravidão. Era escravo no Egito, mas Deus os libertou de uma maneira milagrosa. Então é uma celebração, é uma festa em que é lembrada a libertação. Então, irmãos, esse ato que nós participamos de comunhão com Deus é também um festejo de libertação. Por quê? Fomos libertos do pecado, fomos resgatados dessa prisão maligna e agora vivemos a liberdade em Cristo pela graça. Veja, quem está sequestrado não tem o que fazer para ser liberto. Depende de alguém do lado de fora que o liberte. Alguém que pague o seu resgate, alguém que venha a intervir naquela situação. O sequestrado, coitado, não tem o que fazer. Então, irmãos, ceia é celebração. Simboliza libertação. Simboliza perdão. Então, é motivo para festa, para celebração. E é o que diz a Bíblia. Vamos ler aqui 1 aos Coríntios, capítulo 11, texto que muitas vezes é lido na hora da celebração da ceia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24 e no versículo 25. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, verso 24, diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por duas vezes Jesus diz: a razão tanto de comer o pão quanto de beber o cálice é a sua memória, a lembrança dele. Dele em que sentido? No sentido de lembrar daquilo que ele fez, a lembrança viva de Jesus. Então, quando participamos, estamos obedecendo a essa ordem de trazer à memória Jesus e aquilo que ele fez por mim e por você. Através do que ele conquistou a salvação? Através da morte, através de sofrimento e muito sofrimento. Então é um momento de celebração, mas que também me remete a uma lembrança de sofrimento, que foi a causa da minha libertação e do pagamento do meu resgate. Veja, Jesus escolheu ser lembrado por esse ato. Às vezes as pessoas, escolhem como elas gostariam de ser lembradas. Já passou isso pela sua cabeça alguma vez? Quando eu morrer, a gente fica assim, Quando eu morrer, eu quero que vocês lembrem de mim, fazendo isso, fazendo aquilo. Já passou essas coisas pela sua cabeça? Às vezes passa, Como que eu quero ser lembrado? Quando eu morrer, lembra que eu gostava de ir nesse lugar, gostava de comer essa comida, gostava de botar essa roupa, gostava de fazer isso, gostava de fazer aquilo. Como é que a gente quer ser lembrado? Cada um quer ser lembrado de uma maneira, Tem outros que querem ser lembrados com a riqueza, com as coisas, com a boa vida e tal. Jesus, como ele quis ser lembrado, irmãos? Ele não quis ser lembrado pelos milagres que ele fez, ele não quis ser lembrado pelos discursos maravilhosos que ele fez, mas ele escolheu exatamente algo como o que vamos fazer daqui a pouco, como a maneira dele ser lembrado. Fazer isso é em memória de mim. Eu quero ser lembrado desta forma, comendo aqui com vocês, sentado numa mesa, vocês sabendo que daqui a pouco eu vou perder a minha vida, vou sofrer na minha carne, vou derramar o meu sangue, e eu quero ser lembrado dessa maneira. Todas as vezes, então, que vocês se sentarem nesta mesa comum, de comunhão para todos, vocês vão lembrar de mim e de que um dia eu estive com vocês sentado nesta mesa. Essa é a maneira que Jesus escolheu para ser lembrado.
lembrança de lições preciosas, irmãos, que ele deixou para nós, que ele deixou registradas, lições da sua vida, lições do seu amor. Se você olhar todas as narrativas bíblicas a respeito da ceia, você vai ver que muita coisa aconteceu nesse momento. Não foi apenas uma meia horazinha ali, não. Foi um período bom que eles ficaram ali. Teve conversa, né? Teve algumas atitudes não muito boas, né? Algumas coisas aconteceram e teve outras. Foi também na ceia que Jesus lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Você lembra dessa narrativa? Está no Evangelho de João. Então Jesus está deixando memória de exemplo, de lição, de amor, de humildade, de abnegação, de sacrifício, de se dar em favor dos outros, de não buscar o seu próprio interesse, não é? De não buscar a melhor parte para si mesmo, mas de esvaziamento, de humildade, de doação. E ele quer ser lembrado. Então veja, irmão, será que não é um momento também de nós refletirmos sobre a nossa vida? Se estamos ou não parecidos, ou no padrão dessas lições que Jesus nos deu? Eu posso participar da ceia se não quero na minha vida os mesmos elementos que Jesus viveu? Amor, humildade, serviço, comunhão com os irmãos. Será que eu posso participar da ceia se eu não quero comunhão com ninguém? Se a ceia é o momento de comunhão? Olha que incoerência. Entra cada um por si, Deus por todos, como dizem aí, né? Cada um pega seu pão, seu cálice, cada um vai para o seu lado. Eu não quero nada contigo não, tá bom? Não me enche a paciência. Pode acontecer isso, irmãos? Momento de comunhão, momento de intimidade, momento de estar junto, né? Momento de aprender a lição que Jesus deu aos discípulos, lavou os pés de cada um, ia morrer daqui a pouco tempo, não é? Mas não está preocupado com a sua própria vida, está preocupado com a vida deles, está preocupado em ensinar coisas para eles. Ainda naquele momento de ceia, eles estão discutindo entre si quem é o maior, e ele está ali ensinando, ele está, não é, ministrando. Então, reflexão para nós que vamos participar. Será que na nossa vida a gente pensa como Jesus, age como Jesus, se relaciona com os irmãos como Jesus nos ensinou a relacionar, ou é só o meu exclusivismo, o meu individualismo, eu quero entrar e sair, não quero falar com ninguém? Eu não estou capacitado para a ceia, porque a ceia me chama para perto, a ceia me chama para proximidade, não só com Jesus, mas com os meus irmãos. Entende isso, irmãos? E foi assim que Jesus decidiu ser lembrado. A ceia com os seus discípulos. Será que os discípulos, depois que fizeram aquela música, naquela mesa está faltando ele? E a saudade dele está doendo em mim? Será que foram os discípulos? Mas era essa a lembrança que Jesus queria. Está faltando ele na mesa, não é? Mas nós estamos aqui agora. E ele está conosco. Amém? Porque ele prometeu isso. Então, daí a instituição, e daí o entendimento e a valoração que nós temos que dar ao momento de comunhão entre nós, não é? De estarmos juntos participando dessa maneira. Outra coisa importante inserida na ceia do Senhor é o testemunho da nossa fé. Veja, participamos testemunhando do que acreditamos nele, de que acreditamos no que ele fez por mim. Quando você participa da ceia, você não está comendo um pedacinho de pão e bebendo um copinho de suco. Você está comprometendo com Cristo. Entende? Você está assumindo esse compromisso, e isso de forma pública. Então você está dizendo ao mundo que você é discípulo, que você é de Cristo e que você está comprometido com Ele, porque o está obedecendo. Não foi a ordem que Ele deixou? Fazer isto. Eu estou obedecendo porque eu tenho um compromisso com Ele. Quando eu não tenho um compromisso, eu não obedeço, né? Eu não me envolvo,
Mas ao participar, eu estou também dizendo que eu estou comprometido, que eu me identifico com Ele, me identifico com o que Ele fez, entendo que aquilo que Ele fez foi em meu favor, como está escrito aqui, foi para a minha redenção. Então também é importante observar que, por causa disso, este momento é um momento exclusivo para aquele que crê. As pessoas voltam e meia me perguntam, quem pode participar da ceia? Aquela coisa, né? Mas não batizou ainda, vai batizar, não vai, não sei o quê. Eu já cansei de dizer isso, mas como eu costumo fazer de novo as coisas que eu estou cansado de fazer, eu vou fazer mais uma vez. Vou explicar mais uma vez para os irmãos, tá? Qual o requisito para batizar? Crê em Jesus de todo o seu coração, crê que Ele perdoa os seus pecados, crê. Qual o requisito para participar da ceia? Os mesmos. O requerimento é o mesmo, tanto para a ceia quanto para o batismo. Se eu não quero me batizar, eu posso participar da ceia? Não. Os requisitos são os mesmos, mas eu não quero me batizar. Por que eu quero tomar a ceia? Porque sou orgulhoso? Estou com fome? Quero beber? Não, não tem sentido. Agora, eu vou me batizar. Já estou na aula, já marquei, mas ainda não deu tempo. Posso participar? Pode, porque você já crê, já está comprometido, já vai batizar. A questão não é aquela coisa cabalística, não. Depois da água pode, antes não pode. O requisito é o mesmo. Agora, o que não pode fazer é assim, não, eu só quero tomar a ceia, mas não quero me batizar. Então você está querendo um patuá. Você está querendo uma mandinga, uma simpatia. Você acha que ceia dá sorte. Eu vou tomar porque amanhã eu vou ganhar na loteria, sei lá, vai acontecer um negócio. Aí não tem sentido isso. Agora não, eu vou me batizar, mas não deu tempo ainda, mas vou tomar a ceia, beleza. Consciência é livre, porque você sabe que crê em Cristo. Você sabe que está comprometido com Ele. Agora, quem está comprometido com Cristo se batiza. Porque não pode eu ficar tomando a ceia 10 anos e nunca me batizar. E aí, não, é sem vergonhice. Eu estou ou não estou comprometido com Cristo? Participar da ceia tem o mesmo peso de se batizar. É o mesmo peso, porque é o mesmo testemunho. Ao me batizar, eu mostro para todo mundo que eu estou comprometido com Cristo, disposto a morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Ao tomar a ceia, eu estou dizendo a mesma coisa. É que as pessoas não entendem isso. Como a ceia passa e você pega, e nenhum diácono vai impedir, né? Porque a gente já deu instrução. Às vezes tinha um diácono que queria impedir, né? Puxava. Aí eu falei, não, não pode fazer isso. Você tem que dar a ceia para todo mundo. Quem quer pegar, o problema é da pessoa. Quer pegar, não vai de você dizer, você pode, você não pode, né? Não tem isso, não. Quem quiser, pega. É livre, né? A responsabilidade é de cada um. Entende isso? O que precisamos é ensinar a palavra. Agora, a responsabilidade é individual. Então, é mais fácil você pegar uma ceia que passa do que você pular no tanque quando eu estou batizando alguém, né? Então, é por isso, de repente, alguém toma a ceia e não se batiza. Porque é mais fácil tomar a ceia. Mas saiba você que os requisitos são os mesmos. Agora, se você já está firme, não, vou me batizar, estou certo, mas quiser participar antes de batizar, não faz a menor diferença. O que não pode é esse batismo ser sempre adiado e nunca acontecer. Aí é cara de pau. É sem vergonhice. Entendeu isso? Porque quando participo, estou testemunhando da minha fé. E é exclusivo para aquele que crê. Lembra que eu ainda falei há pouco que há uma conotação entre a ceia e a Páscoa do judeu? É a mesma coisa. Quer ver comigo? Abra em Êxodo aí. Êxodo 12, onde há a narrativa da Páscoa, versículo 43 ao 48. Êxodo 12, do 43 ao 48. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Olha só, nenhum estrangeiro comerá dela. É só para o judeu. Estrangeiro não pode participar. Não tem nada com a gente, não tem nada com o corpo, não tem compromisso, não pode. Porém, todo escravo comprado por dinheiro,
depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro assalariado não comerá dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, de uma só carne, não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se achegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá. Hoje nós não circuncidamos mais as pessoas, mas a Bíblia diz que a nossa circuncisão é no coração, pelo compromisso que temos com Cristo. Então todo mundo pode participar, desde que tenha um compromisso com Cristo. Se está só passando, se está só aventurando, se veio ver qual é, não é para você. Agora, se é do corpo de Cristo, se tem um compromisso com Cristo, eu não quero saber se você é dessa igreja, se é de outra, qual igreja você é, problema é seu. A ceia é do Senhor. Por isso ela é aberta e restrita para qualquer um que queira participar. Mas com o entendimento de que tem que estar circuncidado no seu coração, a marca de Cristo, né? A boa consciência do que você sabe o que está fazendo. E entenda que a ceia não salva ninguém, mas ela é para o salvo. Amém? Irmãos, isso é impressionante, mas eu já vi muita coisa. Eu não sou muito velho, não, mas já vi muita coisa. Eu já vi na igreja a pessoa pegar o cálice da ceia e falar assim, toma para você ficar bom. O que é isso, xarope? Que negócio é uma poção mágica? Toma que você vai ser curado. Come esse pãozinho. Que negócio é Santo Antônio? É o pãozinho de Santo Antônio? Alguém já comeu o pãozinho de Santo Antônio? Fala a verdade aí. Você já comeu? Eu comi o pãozinho de Santo Antônio. Minha mãe me deu. Você já comeu? Tem gente que pensa isso. Quando era pequenininho, então um pãozinho de Santo Antônio, vou comer o pãozinho de Santo Antônio. Fazer o quê? Não é, irmão? Não dá sorte. Não cura. Agora, se Deus quiser curar, Ele cura em qualquer lugar, de qualquer jeito. Entendeu? Agora, eu fazer alguma coisa com esse intuito, aí já virou superstição. Já atribuir a um objeto, que não deixa de ser um objeto, o símbolo, um poder que ele não tem. Né? Mal comparando, é a doutrina da transubstanciação católica, de imaginar que aquilo naquele ato se transforma literalmente no corpo de Cristo. Aliás, por isso que amanhã é o dia de Corpus Christi. É exatamente para celebrar esse mistério da fé católica, de que o corpo de Cristo está presente milagrosamente em todas as missas e é novamente sacrificado. A palavra missa significa sacrifício. Esse sacrifício é reeditado a cada reunião. Veja só o problema desse pensamento. Então, queridos, é só você entender isso. Não faz milagre, não é patuá, não é simpatia, mas é para o salvo. Não salva, mas é para o salvo. Não adianta você pegar um ímpio e estar pregando Jesus para ele, toma ceia para ver se você se converte. Não vai se converter tomando ceia, não. Eu nunca vi ninguém se converter tomando ceia. Entendeu? Não vai adiantar isso não, irmãos. A gente tem que entender essa coisa aí, porque é um entendimento completamente errado. E outra coisa que é importante observar, que é um ato, como eu disse aqui, de comunhão, comum união. É um ato de pertencimento. Como eu disse, Jesus não chamou todos os discípulos, os mais próximos. Olha que privilégio, irmãos. Quando a gente participa da ceia na igreja, nós entramos na categoria de mais próximos de Jesus. Hein? Olha só que responsabilidade, comunhão e pertencimento. Eu pertenço ao Jesus, eu pertenço ao corpo de Cristo, então eu posso participar. E veja só o que diz Paulo falando sobre a ceia. Os evangelhos narram a ceia, mas o apóstolo Paulo ele faz um estudo teológico sobre a ceia. Entende? Ele é mais profundo. Então, 1 aos Coríntios, mais uma vez, capítulo 11. Voltando ao texto, no versículo 27, ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu ficava olhando para esse texto e pensando o que é discernir o corpo, né? Eu já li algumas explicações, mas nenhuma delas me convenceu. Mas quando eu penso no corpo, não somente o corpo simbolizado pelo pão, o corpo de Cristo, mas há uma analogia muito grande no Novo Testamento de igreja com corpo. No Novo Testamento, a igreja é chamada de corpo de Cristo. E Cristo, o cabeça do corpo. E nós, membros do mesmo corpo. E Paulo é enfático quando diz aqui que eu não posso participar sem discernir. Discernir é cortar em pedacinhos, né? É esmiuçar, entender profundamente o corpo. Ele diz, eu não posso participar sem discernir o corpo. E aí eu leio 1 Coríntios 12, 27. Vamos ler? 1 Coríntios 12, 27. Diz assim, ora, vós sois o quê? Corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Somos corpo de Cristo, igreja. E individualmente, membros, partes desse corpo. Eu preciso discernir isto para poder participar. Discernir é entender profundamente, com pequenos detalhes. A igreja. Eu estou na igreja, ou eu sou igreja. Na igreja todo mundo pode estar, porque a igreja é uma porta aberta, irmãos. Mas quem é igreja? Quem é igreja é quem é comprometido com Cristo. Quem recebeu dele a redenção, o perdão, a remissão dos pecados. Este é igreja, não está na igreja. Quando Paulo diz discernir o corpo, não está falando de um prédio, de um CNPJ, mas de uma igreja, em que eu preciso discernir se eu estou ou eu sou a igreja. Se eu sou, automaticamente eu estou. Mas se eu estou, não é automático que eu sou. Entende isso? Porque quem é, está. Esse negócio de eu sou crente em casa, não me convence isso. Mas não mesmo, irmão. Isso é o maior engano do nosso tempo. Há um tempo atrás, isso era inconcebível, alguém dizer que crê em Deus em casa. Igreja requer assembleia. A própria palavra denota isto, né? Então, se eu sou, automaticamente estou. Mas se eu estou, não quer dizer que automaticamente eu sou. Para discernir o corpo e me capacitar a participar, eu preciso entender muito bem como eu sou igreja, corpo de Cristo. Individualmente, cada um de nós, membros desse corpo. Eu preciso entender isso para participar. E me submeter a isso quando eu participo. Ao participar, eu estou dizendo, eu pertenço a este corpo. Eu estou recebendo o corpo de Cristo, mas eu pertenço a este corpo. Entende? E ao pertencer, eu me submeto. O grande problema desse evangelho em casa é que ele não submete a ninguém. Ele crê do jeito dele, ele faz do jeito dele, ele acha que é independente, ele acha que já sabe tudo. Não se submete a ninguém. Então, ao participar, eu me submeto ao corpo. Eu digo, eu sou do corpo, eu tomo o corpo, mas eu participo do corpo, eu me submeto a ele. É importante, e Paulo diz, não faça isso, não participe sem discernir o corpo. Porque se você fizer isso, você vai estar comendo e bebendo juízo. Juízo, isso vai estar agindo como um juízo contra a sua vida e não como uma celebração, uma memória ou qualquer outra coisa. Mas simplesmente um juízo sobre você. Então é um ato de comunhão e um ato de pertencimento, participar da ceia do Senhor. Outra coisa importante a observar, vamos ler Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 15.
lá no final da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 15, está escrito assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu digo a você, irmão, que a ceia é um momento de adoração. É uma confissão. Como eu disse ainda há pouco, é um comprometimento. É público, eu estou me comprometendo com Cristo. É uma confissão de que eu pertenço a Ele. Isto, então, é ligado a um momento de adoração. A Bíblia diz aqui em Hebreus 13, 15, ofereçamos a Deus sempre, constantemente, sacrifício de louvor. E esse sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Isso é uma constante na vida daquele que confessa Jesus, oferece sempre a Deus esse sacrifício de louvor. E a ceia é algo que nós fazemos periodicamente. É um sacrifício nosso de adoração, de louvor, porque confessamos o nome de Jesus, nos comprometemos com Jesus, e esse, então, é esse momento de adoração diante de Deus, participar da ceia do Senhor. Por quê? Eu não posso mais fazer nenhum sacrifício. Concorda comigo? Todo sacrifício foi feito por quem? Jesus. Eu não vou sacrificar Jesus de novo, como é a ideia da missa, né? A ideia da missa é ressacrificar Jesus. Não. É uma vez por todas, a Bíblia diz, eu não posso mais sacrificá-lo novamente. E não há nenhum outro sacrifício que eu possa oferecer. Mas a Bíblia fala de dois sacrifícios. O sacrifício de louvor, que nós lemos aqui, e o sacrifício de nós mesmos. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é? Falei desse texto nas últimas mensagens aí, lá em Romanos 12. Esse sacrifício nós podemos fazer, que é a entrega de nós mesmos em adoração, em compromisso. E lembra do que eu disse domingo aqui? Que darei ao Senhor? O que eu posso dar a Deus por tudo que Ele faz por mim? Que preço eu posso pagar por tanto benefício recebido, irmãos? Lembra que eu li no domingo aqui o Salmo 116, o que disse o salmista? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, para comigo. Tomarei o cálice da salvação. Não tenho mais nada para dar, eu só posso tomar. Ao participar da ceia, tomar o cálice da salvação, da nova aliança, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu não tenho nada para te dar, mas eu tomo esse cálice, porque eu recebi do Senhor isso. E isso para mim é um grande tesouro, é de fato uma grande adoração, um grande momento de adoração, participar da ceia do Senhor em confissão, em louvor, tomando o cálice da salvação, como disse o salmista no Salmo 116. E para terminar, irmãos, abra comigo a Bíblia em 1 Coríntios 11, 26. Mais uma vez, em 1 Coríntios, mais uma vez no capítulo 11, agora o verso 26. O verso 26 está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que estamos fazendo? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. No ato de participar, Paulo diz, vocês estão fazendo algo. O que estão fazendo vocês? Anunciando a morte do Senhor. É um anúncio da morte. Meio trágico, né? É. Mas foi pela morte que eu tive vida. Entende? Foi pela morte que eu recebi vida. Eu estou anunciando para todos aí o compromisso, tudo aquilo que eu falei até agora. A vida. A morte que me deu vida. Estou anunciando a morte do Senhor. E Paulo diz, por um tempo. Qual tempo? Até que Ele venha, volte, retorne. Do que fala a volta de Cristo? A minha esperança. É a sua esperança? A volta de Cristo? Veja, na hora que participamos, estamos anunciando também a esperança que temos. Estamos dizendo, Senhor, estamos tomando essa ceia aqui.
Sabemos que o Senhor está presente em espírito, mas esperamos a tua volta corporal. Entende? Sabemos que o Senhor está conosco em espírito, mas estamos esperando, e vamos fazer isso até o dia de que essa nossa esperança venha a se concretizar plenamente. É a morte de Cristo e a esperança da sua volta. Cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos fazendo essa declaração de que temos esperança na sua volta. Agora volta lá no texto que a gente leu, Mateus capítulo 26, não é? Vamos voltar nesse texto. Há um detalhe aqui importante. No último versículo que lemos, versículo 30, logo depois, né, do 29, onde Jesus diz a eles, né, que desta hora em diante não beberia mais do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo com vocês. Veja, Jesus também prometendo essa volta, não é? Ele dizia, lá naquele dia eu vou beber novamente com vocês. Tudo isso dito aqui. E no verso 30, a palavra de Deus diz assim, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja, no final da celebração, cantaram um hino. A ceia foi um culto, né, irmãos? Foi um culto de louvor, de adoração a Deus, né, de compromisso, tudo isso de lição, de ensinamento, de pregação. Essa ceia foi um culto. E no final a Bíblia diz, cantaram um hino. Alguns estudiosos da história, da tradição oral, dizem, não é, que esse hino cantado, eu acredito até nessa história, que foi o Salmo 118. Vamos ver o Salmo 118? Que era um salmo usado pelos judeus na celebração da Páscoa. E Jesus era judeu e estava celebrando a Páscoa com os judeus. Nada mais natural de que ele cantasse o Salmo 118 nesse momento final da ceia. E o Salmo 118, até o versículo 6, diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Você imagina Jesus cantando isso, irmãos? E logo depois sendo capturado, preso, né, e tantas coisas que sofreu. Mas louvando ao Senhor, declarando, não temerei o que me pode fazer o homem. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós temos motivos para agradecer a Deus pela ceia, por tudo que ela representa, por tudo que Jesus fez, porque Deus é bom. Deus podia ter nos abandonado, irmãos, porque nós decidimos errar e abandonar Deus. Mas Deus decidiu nos resgatar, vir atrás de nós para nos resgatar. Então, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura quanto tempo? Para sempre. Glória a Deus. Amém, irmãos?